Olá, esse é o nosso novo controlador diferencial de temperatura da família NEL, modelo NEL CDT. Ele é um modelo de controlador para fixação em parede. Ele possui 2 parâmetros de usuário e 4 parâmetros técnicos. Os 2 parâmetros de usuário são a temperatura de conforto e a indicação preferencial do display. E os parâmetros técnicos são sobreaquecimento no sensor do coletor, congelamento, delta de temperatura para ligar a bomba e o delta de temperatura para desligar. É simples de configurar. Bom, aqui no painel a gente tem os LEDs de indicação dos sensores. Aqui eu indico a temperatura do coletor. Através desse LED a temperatura da piscina. E dos 2 LEDs acesos o diferencial entre eles, ou seja, a diferença entre a temperatura no coletor e na piscina. Vamos conferir, ó, 27 menos 24, a diferença é 3 graus. Aqui eu tenho outro LED para indicar o estado da bomba. Se ele estiver aceso, a bomba está ligada, apagado, a bomba desligada. Esse outro LED indica o modo de funcionamento do controlador. Se ele estiver apagado, o controlador está no modo manual. Se ele estiver aceso, o controlador está no modo automático. Depois aqui eu tenho o LED de indicação do alarme de congelamento e do alarme de sobreaquecimento. Aqui os botões têm as seguintes funções. O primeiro é mudar o modo entre manual e automático, no toque curto, e no toque longo eu consigo entrar na configuração dos parâmetros de usuário, passar de um parâmetro para o outro e sair da configuração. Tá? Aqui eu tenho o acionamento da bomba no modo manual e eu tenho também o decremento dos valores quando a gente está no modo de configuração. Aqui, esse botão tem a função de mudar a indicação do display. Então eu mudo entre a leitura do sensor do coletor, da piscina e o diferencial. Para entrar primeiro nos parâmetros de configuração de usuário, você pressiona o botão modo por aproximadamente 5 segundos. O primeiro parâmetro a ser configurado é a temperatura de conforto. Essa temperatura é o valor máximo de temperatura que a piscina vai chegar. Vamos manter em 22. Pressionando mais uma vez o botão modo, a gente passa para a configuração da leitura preferencial. Então o LED piscando com 0 indica que eu quero que seja mostrada a temperatura do coletor. O LED da piscina ligado, indicando 1, indica que eu quero a temperatura da piscina. E os 2 e o número 2 indica que eu quero o diferencial de temperatura sendo mostrado constantemente no display. Vou manter o 1, pressiono mais uma vez o botão modo e entro com a senha padrão 25 para que eu tenha acesso aos parâmetros de configuração, os parâmetros técnicos. O primeiro deles é o sobreaquecimento. Então eu seleciono o valor desejado aqui, vamos manter em 80. Depois eu passo para o valor da temperatura do alarme de congelamento, considerando que o valor mínimo aqui é 0 grau. Vamos manter 0 também. Depois eu passo para a configuração do delta para ligar, vou manter em 10. E do delta para desligar, também vou manter em 5. Pressiono mais uma vez o botão modo. Ele sai do modo de configuração e volta a ler a temperatura, indicando a temperatura que a gente escolheu como preferencial. O controlador acompanha 2 sensores, um com capa externa de silicone e o outro com capa externa de PVC. Ambos com cápsula de aço inox na medida de 6 mm de diâmetro por 25 de comprimento, resinados em epóxi, resistentes à umidade, tá? Esse aqui é o sensor de silicone. E esse aqui é o sensor com a capa externa de PVC. Ele tem 2 cabos internamente aqui, mais uma capa externa para proteger das intempéries, calor e tudo mais. É importante usar poços termométricos, tá? Para inserir o sensor na tubulação. As conexões são feitas todas pela parte traseira do controlador. Então aqui a gente tem os 2 primeiros bornes aqui para conexão da rede elétrica, esses outros 2 bornes aqui para conexão da bomba de recirculação e esses bornes aqui para conexão dos sensores. Vale lembrar
que o primeiro terminal é o terminal em comum dos dois sensores, ou seja, um cabo de cada sensor é ligado nesse terminal. Depois, o segundo terminal aqui é para a conexão do sensor de silicone que vai no coletor, nas placas solares. E o terceiro terminal para o cabo do sensor que fica na piscina, na tubulação da piscina, tá? Uma vez que todos os cabos estão instalados, a gente consegue passar aqui por essa presilha para deixar todos os cabos mais seguros, tá? Então a gente passa todos eles por aqui. Tá bom? E eles estão prontos aqui para ser passados pela canaleta X, aquelas canaletas plásticas, ou simplesmente desse modo aqui entrar na caixinha 4x2. Aqui na traseira a gente também tem os dois encaixes para os parafusos. Esses parafusos têm a mesma medida dos parafusos da caixinha 4x2, então você pode aproveitar uma caixinha plástica de um interruptor, por exemplo, para fixar o controlador, ou você pode posicionar dois parafusos com bucha com 83 milímetros de distância entre eles para fazer a fixação do controlador. Bom, pessoal, vamos a uma explicação do funcionamento do controlador diferencial com a ajuda desse gráfico. A gente considera que no modo automático a gente tem três parâmetros que são importantes para o funcionamento do sistema: delta para ligar a bomba, o delta para desligar a bomba e a temperatura de conforto. Então aqui no início a gente considera que os dois sensores estão na mesma temperatura, vamos partir de 25 graus, e com o dia ensolarado a gente percebe que a temperatura nas placas coletoras, lá no sensor do coletor, começa a aumentar, enquanto a da piscina fica constante. Quando a gente atingir uma diferença entre os sensores aqui de 10 graus Celsius, considerando que o nosso delta para ligar é 10 graus, a bomba vai ser acionada. Com o início da circulação da água quente das placas em direção à piscina, a temperatura nas placas coletoras começa a diminuir e a temperatura na piscina começa a aumentar. E a bomba vai ser desligada quando o delta para desligar, que está configurado em 5 graus, for atingido. Então, quando a gente tiver 5 graus Celsius aqui, a bomba desliga. A temperatura nas placas coletoras, quando a circulação cessou, ela volta a aumentar e a tendência da temperatura na piscina é cair. A bomba vai voltar a ligar quando o diferencial aqui entre os sensores atingir 10 graus novamente. E vai voltar a desligar aqui embaixo quando o diferencial atingir 5 graus. Então, esse processo vai ficar se repetindo durante o dia todo, ligar e desligar a bomba. Então, quando você atingir o diferencial de 10, ela liga, quando atingir o diferencial de 5, ela desliga. E a gente percebe que a tendência da temperatura das placas coletoras é ir aumentando, com o sol mais forte, e a temperatura na piscina também ir subindo, até que, a partir de um certo momento, ela não desligue mais pelo diferencial, e sim pelo atingimento desse parâmetro aqui, que é a temperatura de conforto. Por exemplo, aqui, ela desligou, porque essa temperatura foi atingida, tá? E a partir daqui ela passa a ligar e desligar por esse parâmetro para garantir que na piscina a gente vai ter no máximo 32 graus Celsius, tá? Outras duas condições para ligar ou desligar a bomba são o alarme de congelamento e o alarme de sobreaquecimento. No alarme de congelamento, a bomba é ativada para a água circular pelo sistema e a mesma não congelar na tubulação. E no alarme de sobreaquecimento, a bomba é desativada para evitar que a água quente circule pelo sistema e aumentando a segurança para as pessoas.